Boa noite, sejam todos bem-vindos à sala virtual do IGESE, em parceria de transmissão com a Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, Centro Espírita Chico Xavier, aqui de Santos, Rádio Portal da Luz e TV Goiás Espírita, onde estudamos Jesus, a regeneração da humanidade, com o nosso amigo, nosso professor, nosso querido companheiro de estudos, Otacílio. Seja bem-vindo, professor. Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, a Ana, que hoje não está conosco por razões justificadas. Muito bom estar aqui com todos vocês que já estão aqui conosco. Hoje nós temos uma
uma companheira nova que está entrando aí, a Marjorie Carvalho, como nova participante. E beleza, estamos aqui com todos vocês que já estão aqui conosco para a gente continuar esse estudo que nós estamos começando sobre Jesus, o nosso querido mestre, e a regeneração da nossa humanidade. Muito bom estar com todos. Professor, só para lembrar das obras que servem de base, né, para esse estudo, Isso. é o Novo Testamento, o Livro dos Espíritos, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Se eu esquecer algum, só me fala, hein, professor? Tá Aí certo. tem A Caminho da Luz, no rumo do mundo de regeneração, que é do Divaldo. Isso. Aí tem um que a gente já estudou aqui, que é Evolução em Dois Mundos. Isso. E tem um que eu não lembro, que é do Hermínio, né? Deixa eu pegar aqui, que eu lembro. Não, Hermínio não. Aqui, ó, Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era. E a Isso. Gênesis. E a Gênesis. Vou colocar no chat lá novamente, já está na descrição do vídeo. Isso. Mas quem quiser também saber, vamos colocar todos lá novamente. Beleza. Então, Pronto. Assim todo mundo... repetindo, Novo Testamento, o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese de todos de Allan Kardec, A Caminho da Luz, psicografia do Chico Xavier, ditado por Emmanuel, Nos Rumos do Mundo de Regeneração, Transição Planetária e Amanhecer de uma Nova Era, os livros do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo, Evolução em Dois Mundos, que nós já vimos, e isso aí, são esses. Legal. Então, professor, para iniciar o estudo, o senhor pode fazer a prece para nós? Posso, com muito prazer, com muita alegria. Conversar com Deus é sempre uma grande alegria para todos nós. Então, coloquemos o nosso pensamento no nosso Criador. Sintamos a presença dele fazendo vibrar o nosso coração, enchendo-nos de vida, de alegria, de bom ânimo, de coragem, de prazer de estarmos aqui reunidos, em nome do nosso querido Mestre Jesus, diretor espiritual do nosso planeta, e nosso condutor nos caminhos da evolução que todos nós estamos percorrendo. Te damos graça, Pai Celestial, por podermos estar aqui. Por isso, em torno dos conhecimentos espirituais, dos ensinamentos de Jesus, que dão outro significado para a nossa vida, porque nos faz perceber que somos espíritos imortais, transitoriamente vestindo a roupa de carne e osso no processo reencarnatório, como um mecanismo de aprendizado e de evolução. Abençoa, Pai, todos nós. Abençoa o nosso mundo, todos os nossos irmãos e humanidade, para que possamos aprender a viver como uma família amorosa, respeitosa e digna. Que possamos, Senhor Jesus, honrar o Teu nome com as nossas atitudes junto de nossos semelhantes. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Então vamos lá, professor, para mais uma noite de estudo. Então vamos lá, vamos dar continuidade à introdução que nós fizemos. Falamos um pouco sobre os objetivos do nosso estudo, falamos um pouco sobre Jesus, esse amigo que está sempre conosco.
E agora nós vamos falar um pouco sobre o nosso planeta, fazer uma revisão da formação do nosso planeta, depois da formação da vida no nosso planeta, os diferentes ciclos que a Terra vai passando, a fim de podermos, então, encaixar, não é, esse conteúdo de transição que ocorre num planeta como o nosso, que abriga a vida, nos processos evolutivos do ser espiritual. Então, para fazer isso, vamos primeiro localizarmos-nos na nossa galáxia. Espero que vocês estejam vendo direitinho. Aí nós temos aqui um quadro, não é? Que configura uma galáxia espiralada com um núcleo muito intenso, não é? Que não é redondo propriamente, mas é comprido, chama de galáxia barrada. No núcleo, bem no centro, não sei se vocês estão vendo a posição do mouse, né, da setinha mostrando aí o centro, a gente tem um aglomerado imenso de estrelas e tem também um grande buraco negro que tem uma força gravitacional tão intensa que dá uma estrutura para a nossa galáxia inteira. Os braços dessa galáxia estão povoados de miríades de estrelas. A nossa galáxia, a Via Láctea, está constituída por cerca de entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Uma grande maioria delas são estrelas parecidas com o nosso Sol. A nossa galáxia tem um diâmetro que vai de uma ponta até a outra de 30.000 parsecs. Parsecs é uma unidade astronômica que vale cerca de 3,3 anos-luz. Em outras palavras, o diâmetro da nossa galáxia é correspondente a 100.000 anos viajando com a velocidade da luz, que é de 300.000 quilômetros num segundo, por segundo. Então, a gente gasta 100.000 anos para atravessar toda essa distância. Tá ok? Então, quando a gente pega a parte central da nossa galáxia, há uma distância mais ou menos de 28 mil anos-luz, a gente vai encontrar num dos braços espiralados da nossa galáxia o nosso Sol. O Sol, então por isso que a gente, quando olha, né, para o alto, mais ou menos na direção norte-sul, a gente vê, não é, uma espécie de camada leitosa, uma via leitosa esbranquiçada no céu, e é por isso que a gente chama isso de Via Láctea. Parece que derramou leite ali, espalhou pelo nosso céu afora. Via Láctea, via de leite, não é? Então, nós estamos observando a nossa galáxia daqui desse pontinho, que nós nos encontramos no planetinha que gira em torno do nosso Sol, que está mais ou menos na metade do caminho do centro da galáxia até a beirada, até a periferia da nossa galáxia. Certo? A nossa galáxia está constituída de bilhões, quase 400 bilhões de estrelas, tem uma quantidade imensa de matéria cósmica produzida por estrelas grandiosas que explodiram no passado, chamadas supernovas, que encheu a nossa galáxia de matéria cósmica. As nebulosas são constituídas de matéria cósmica, muito hidrogênio,
muito gás de hélio e também muitos átomos pesados oriundos das explosões das estrelas, porque as estrelas são laboratórios de fusão nuclear, onde átomos pequenos fundindo entre si vão formando os átomos maiores à medida que o tempo vai passando. O nosso Sol, que está aqui, tem cerca de 5 bilhões de anos. O sistema planetário gastou um tempo para se formar, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, e a nossa Terra tem da ordem de 4,6 bilhões de anos. Primeiro formou o núcleo do Sol e depois foi formando os planetas à volta da nebulosa, através da nebulosa solar, não é? Em torno do núcleo que é o Sol. Vamos falar sobre isso. Mas é importante que a gente saiba que a nossa galáxia tem mais de 10 bilhões de anos. A Via Láctea é uma galáxia relativamente antiga. Tem cerca de 10 bilhões de anos. E o nosso Sol, cerca de 5 bilhões de anos. Portanto, a metade do tempo de vida da nossa galáxia. E hoje a gente encontra muitas estrelas como essas que estão azuisinhas aqui, que são estrelas novas, se formando em todos os lados, em todos os braços da nossa galáxia. Tem vários aglomerados de estrelas, e as estrelas azuis são geralmente estrelas novas, que têm menos de 1 bilhão de anos. Por exemplo, nas Pleiades, que é uma constelação bonitinha, de estrelas agrupadas, que está a 415, mais ou menos 415 anos, luz de nós, isto é, se a gente viajar com a velocidade da luz, saindo daqui, a gente gasta 415 anos para chegar lá, nessa constelação. E essas estrelas são novas, porque tem só cerca de 200 milhões de anos. 200 milhões de anos é muito menos do que 5 bilhões de anos, que é a idade do nosso Sol. Portanto, são estrelas jovens que ainda não têm, provavelmente, formado, se é que é possível lá, sistemas planetários. São estrelas jovens. Tá ok? Então, vamos passar isso aqui. As estrelas que são avermelhadas são as estrelas mais velhas, porque elas já cumpriram uma boa parte do ciclo de vida da estrela, né? Que vai envelhecendo, vai perdendo capacidade de fazer fusão nuclear e vai perdendo, por isso mesmo, esfriando, e por isso vai ficando avermelhada. Então, as estrelas avermelhadas são antigas, as estrelas azuis são novas. Muito bem. Aqui a gente tem um gráfico explicativo como é que forma um sistema planetário. Então, o sistema planetário começa com uma nebulosa resultante de matéria cósmica produzida por estrelas que explodiram. Então, há cerca de 5 bilhões de anos atrás, existia uma nebulosa chamada, que nós vamos chamar de nebulosa solar. Essa nebulosa, por uma perturbação gravitacional, começa a colapsar pela força gravitacional, que é atrativa, e vai puxando tudo para dentro. Tá certo? À medida que essa bola, essa gás de matéria cósmica vai contraindo, ela começa a girar. E à medida que ela vai contraindo, a rotação dela vai aumentando, e à medida que ela vai rodando em torno de algum eixo que se forma por perturbação nesse começo,
É assim que os cientistas explicam, tá certo? Ela vai, então, achatando e vai virando uma espécie de pizza, não é? Gigantesca, que vai achatando e formando um plano de matéria cósmica que vai se aglutinando, não é? Umas às outras e vai formando o que a gente chama de sementes de planetas ou protoplanetas ou planetésimos. Tem vários nomes para isso. E à medida que vai agregando e consolidando a matéria em volta delas, vai rarefazendo a matéria entre um glóbulo desse e outro, e vai então se estabelecendo um sistema planetário. Então, de 1 passa para 2, de 2 para 3, de 3 para 4 e de 4 para 5, onde já tem um sistema planetário formado. O tempo gasto para a nebulosa começar o processo e formar mais ou menos um sistema planetário pode gastar cerca de perto de 1 bilhão de anos, alguns milhares e milhões de anos, tá certo? Então, 200, 300 milhões de anos, 500 milhões de anos, depende do sistema planetário, são gastos para formar o sistema planetário. E uma vez formado o sistema planetário, cada planeta continua evoluindo no seu processo de consolidação e estruturação. Os planetas mais próximos da estrela são os planetas mais densos, mais rochosos, por causa da força gravitacional e da temperatura. E os planetas mais externos são planetas gigantes e gasosos, que têm muito mais gás do que matéria de átomos pesados. Então, por exemplo, a Terra é um planeta rochoso, Mercúrio é um planeta rochoso, Vênus é um planeta rochoso, a Terra e Marte é um planeta rochoso, Saturno já é um planeta mais gasoso. A densidade média de Júpiter é menor do que a da água. E a dos outros planetas menos denso ainda. Apesar de ter mais matéria, mais massa, porque eles têm mais quantidade de matéria do que a Terra, porque são planetas gigantes. Apesar disso, eles são pouco densos. A densidade da água, a gente calcula a densidade pela relação da massa pelo volume ocupado. Então, se eu pegar 1 centímetro cúbico de água e colocar numa balança, ela pesa 1 grama. Então, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Tá certo? Das partes rochosas, né, a Terra, por exemplo, tem uma densidade média acima de 3,5 gramas por centímetro cúbico, porque tem muita matéria rochosa. Júpiter tem uma densidade menor do que 1 grama por centímetro cúbico, porque já é uma material mais gasoso. Assim é Saturno, Urano e Netuno também. Ok? Então, um sistema planetário se forma assim. Agora, quando o sistema planetário está formado, os planetas ainda continuam no processo de evolução. E aqui a gente representa nessa figura a linha de tempo de formação e evolução da Terra. Primeiro, um aglomerado de matéria que condensou no centro, tá certo? A Lua foi formada porque 2 desses planetas ocupavam mais ou menos a mesma órbita, um deles menor do que a Terra, colidiu com a Terra e ficou preso, capturado em volta da Terra e formou a Lua. Então, a Lua foi formada, segundo a teoria dos cientistas, pela colisão de 2 planetas que estavam se formando na mesma
numa órbita muito próxima um do outro. Então, na formação, eles acabaram se colidindo e formando um sistema duplo, onde a gente tem a Terra mais massiva, com massa maior no centro, e a outra parte ficou capturada girando em torno, que forma a Lua. Então, a Lua e a Terra se formaram praticamente na mesma época. Quando a gente pega material da Lua e faz datação através de material radioativo e da Terra, a gente encontra a mesma idade, 4,56 bilhões de anos. Isto é, 4 bilhões e 560 milhões de anos, que é a idade do nosso planeta e também da Lua. Como a gente já datou Marte também, porque a gente tem material de Marte que já foi coletado e foi feito datação, a gente encontra que Marte também tem a mesma idade. Não é? Então, todo o sistema planetário nosso estava pronto mais ou menos há 4,56 bilhões de anos atrás. Mas estava muito quente, aí vai esfriando lentamente, não é? Gastou mais de 1 bilhão de anos para esfriar, para começar então a ter uma temperatura morna, mais amena na superfície da Terra, e aí nesse tempo, cerca de 3 bilhões de anos atrás, começaram a agregar as primeiras moléculas, se organizando para formar o que a gente chama de coacervados, que foi dar, através deles, origem à vida celular. Então, a vida celular na Terra apareceu cerca de 3 bilhões de anos atrás. Essa idade é estimada, não é precisa, a gente pode errar aí alguns milhões de anos sem problema, mas é uma estimativa boa que a gente tem. Aí a gente passou, não é, vários ciclos desse processo evolutivo da Terra com a vida celular, vivendo a vida celular. Diversas células, tipos de células diferentes foi formando, foi aparecendo as células que se modificaram para fazer o processo respiratório, as células vegetais, que a gente chama de algas primitivas, não é? E a partir dessas diferenciações celulares, a gente foi tendo formações de vidas um pouco diferenciadas umas das outras. Quando a gente inclui as informações espirituais nessa história, a gente sabe que nessa época que começaram a aparecer as primeiras células, é que foi trazido para a Terra por Jesus, não é? Os princípios espirituais para agregar essas matérias, essas moléculas que tinham características próprias para a vida, para formar os coacervados e depois as células primitivas. Então, o princípio inteligente começa o seu desenvolvimento, o aparecimento e o seu desenvolvimento na Terra, pouco mais de 3 bilhões de anos atrás, conduzidos por Jesus. Quem cria esses princípios espirituais é Deus. E Jesus, como um ministro, um engenheiro sideral, biólogo importante, conhecedor de todas as leis da natureza, porque já é um espírito evoluído, ele conseguiu, não é? Trouxe esse processo de vida para a Terra e começaram, então, as primeiras formações de vida. Gastou cerca de 2 bilhões de anos para a Terra sair da fase de vida primitiva celular para começar a fazer vidas pluricelulares, onde as células começaram a se agregar para formar organismos mais complexos do que unicelulares, pluricelulares, agregados celulares, compartilhando e trocando informações umas com as outras, formando os
os prótopos, a parte inicial dos processos da vida mais orgânica. Voltando aí à figura, vamos voltar à figura. A gente, então, das vidas pluricelulares, a gente gastou quase 1 bilhão de anos para começar as primeiras espécies que surgiram cerca de 700 a 600 milhões de anos atrás. Portanto, nesse último bilhão que faz parte da vida. Então, como a Terra tem 4,6 bilhões de anos, né, 3,6 bilhões de anos ela gastou nesse processo de formação, aparecimento da vida celular, evolução durante longos, cerca de quase 2 bilhões de anos como vida celular, para começar os primeiros agregados celulares, para depois formar as primeiras espécies primitivas, que a gente estudou no livro Evolução em Dois Mundos. E aqui a gente vê o princípio inteligente se desenvolvendo nas espécies todas que vão aparecendo, impulsionados pela lei de evolução, que é a vontade de Deus para que a gente cresça, até a gente atingir a vida das espécies. Então, a gente vê que todo esse processo foi dirigido por Jesus, ok? Então, é muito bom a gente saber disso. Então, vamos fazer um resumo desse aparecimento da vida, para que a gente, lembrando do livro Evolução em Dois Mundos, possa perceber os processos cíclicos da Terra. Vocês vejam que tem um ciclo de preparação para atingir, primeiro, a situação de mares mornos, com moléculas formadas através das descargas elétricas turbulentas, para depois essas moléculas se organizarem sob o comando de um princípio inteligente, formando as células primitivas para que a vida do princípio inteligente pudesse se desenvolver na vida material. Muito bem, então deixa eu tirar esse compartilhar daqui. Vamos compartilhar agora um outro slide para nós, tá? Então, vamos compartilhar agora o nosso texto de estudo. Adicionar no palco. Muito bem, aqui é o primeiro capítulo do nosso estudo. Eu não sei se vocês estão enxergando, mas é a vida, o aparecimento da vida na Terra. Então, recapitulando, a ciência estima que a vida apareceu na face da Terra cerca de 3 a 3,5 bilhões de anos atrás, quando o nosso planeta jovem, com pouco mais de 1 bilhão de anos de sua formação, acalmou os processos telúricos mais violentos e nas águas mornas dos oceanos os primeiros coacervados se organizaram, separando grupos moleculares do meio exterior através da formação das membranas lipídicas. A partir daí, as primeiras células ameboides, de forma de ameba, se formaram, dando origem às células rudimentares, que passaram a ter a função autônoma da vida. Desde o início até a formação dos organismos pluricelulares, se passaram mais ou menos 2 bilhões de anos. E em uma descrição mais ou menos rápida, a gente vai esquematizar os passos importantes da evolução da vida no nosso planeta. Então, vamos ver. Há 3 bilhões de anos atrás, apareceram de coacervados as primeiras bactérias rudimentares. Isso levou mais ou menos 2 bilhões para viver vidas pluricelulares e entrou no último bilhão de anos, que é o que a gente está vendo de hoje para trás,
mas cerca de 600 milhões de anos atrás, os mares mornos já estavam povoados de algas marinhas, invertebrados marinhos e alguns poucos animais, espécies animais com esqueletos externos, que a gente chama de exoesqueletos, como as conchas, como caranguejos e coisas desse tipo. Passado mais 100 milhões de anos, se dá a invasão do espaço terrestre pelas plantas, enquanto nos mares começa o aparecimento dos peixes, portanto, há 500 milhões de anos atrás. Passa mais vários milhões de anos, e cerca de 345 milhões de anos atrás, não é? A gente já está na era das grandes florestas e a idade dos grandes anfíbios, a primeira irradiação ou formação dos insetos e o aparecimento dos primeiros répteis. Por volta de 230 milhões de anos atrás, os primeiros dinossauros e répteis semelhantes a mamíferos começam a se estabelecer na Terra. Em torno de 180 milhões de anos atrás, os dinossauros agora dominam o ambiente e os primeiros mamíferos começam o seu desenvolvimento. Cerca de 135 milhões de anos atrás, os grandes dinossauros alcançam o seu apogeu e, em seguida, começa o seu desaparecimento. Eles tomam conta, mas aí começa a ter competição pela sobrevivência com alimentos e com outras coisas, com processos complicados da própria natureza da Terra. Então, começa o desaparecimento lento dos dinossauros. Mas, nesse período, há uma segunda grande irradiação de outros tipos de insetos, porque os primeiros vão sendo liquidados e vão aparecendo novas espécies no processo evolutivo. Cerca de 63 milhões de anos atrás, na superfície da terrestre, dominam as plantas do tipo angiospermas, que são as plantas que nós conhecemos hoje, e começa o domínio dos mamíferos, com o completo desaparecimento dos dinossauros. Os cientistas acreditam fortemente, há evidências para isso, que o desaparecimento dos mamíferos se deu porque uma grande rocha, né, que a gente chama, que veio do espaço, né, caiu na Terra, produziu uma quantidade imensa de perturbação na Terra. Apesar de ser grande, comparado com a Terra, ela é pequeno, um asteroide pequeno, mas de vários quilômetros de tamanho, né? Tamanho de uma montanha enorme. Então, a caída desse asteroide levantou os mares, inundou parte dos continentes e, ao mesmo tempo, produziu muita poeira, muito vapor d'água, e o Sol ficou escondido por causa disso, não penetrava na atmosfera, e a vida foi extinta numa quantidade muito grande de espécies. Cerca de 80%, 90% das espécies desapareceram. Mas ficaram os pequenos mamíferos que começaram a se desenvolver, e também árvores que conseguiram, não é, superar essas dificuldades, e porque formavam já sementes e tudo mais. Então, a vida volta a crescer em abundância há 63 milhões de anos atrás. E forma, então, nesse período de 63 milhões de anos até 6 milhões de anos atrás, forma basicamente todas as espécies que a gente conhece hoje. Algumas delas já saíram extintas, mas outras continuam até hoje.
a tartaruga, o jacaré. Esses bichos são bichos antigos entre nós. Tem peixes antigos entre nós. Mas há 6 milhões de anos atrás, a gente começa a diferenciação entre os primatas mais evoluídos, como símios e antropóides, criando duas espécies diferentes, não é? Dois tipos de mamíferos diferentes, muito parecidos uns com os outros, mas com diferenças genéticas interessantes que deram caminhos evolutivos diferentes. A razão disso é porque tinha princípios inteligentes em níveis diferentes de evolução, e alguns mais evoluídos precisavam de uma forma mais adequada para continuar seu processo evolutivo, e formou, então, os antropóides, a linha dos antropóides que veio dar na formação do ser humano. Claro que tudo isso dirigido pelos espíritos bondosos, sob o comando de Jesus, trabalhando a vida na Terra. E, finalmente, por volta de 3 milhões de anos atrás, aparecem os primeiros humanos, com o desaparecimento dos grandes mamíferos, como os mamutes e outras espécies. Tá certo? Então, a gente pode ter uma ideia disso vendo um quadro como esse. Eu sei que a visibilidade dele não está muito boa, mas aqui tem um quadro esquemático que a gente já mostrou no Evolução em Dois Mundos, mostrando desde a parte de baixo a formação do sistema planetário e a evolução nessa direção até a fase humana. Ok? Muito bem. Então, acho que a gente pode, já falamos mais de 40 minutos, né? Então a gente podia agora fazer um intervalo para depois eu falar para vocês sobre a família, o desenvolvimento da família humana, porque tudo isso é importante para a gente compreender ciclos. Eu vou falar daqui um pouco sobre os ciclos. Vocês vejam que nessa apresentação rápida da formação da vida na Terra, a gente vai vendo aparecimento de espécies em milhões de anos, desaparecimento de espécies, domínio de outras espécies, e assim por diante. São ciclos evolutivos que a Terra vai passando para que ela possa atingir o projeto evolutivo que a Terra tem, feita por Jesus, porque Jesus é um engenheiro, o cientista sideral que planejou o desenvolvimento da Terra, porque ele é o diretor espiritual do nosso planeta desde a formação do nosso sistema planetário há 4,6 ou 5 bilhões de anos atrás. Então, é importante que a gente entenda que a Terra não é um planeta ao acaso, é um planeta que está sob o comando de inteligências grandiosas, superiores, que comandam a evolução do nosso planeta. Sabe por que eu insisto em falar nisso? Porque a gente ganha confiança nas forças espirituais que emanam de Deus e que são trazidos para nós por esses espíritos angelicais e para nós aqui na Terra por Jesus, mantendo um projeto que é de Deus. Portanto, não é qualquer homem com a bombinha aí de hidrogênio, bomba nuclear, que vai destruir a Terra. Antes disso, o mundo espiritual faz intervenção para que a Terra continue a ser a casa que abriga espíritos no processo evolutivo. Jesus é o comandante do nosso planeta. E nenhum homem, por mais atrevido, por mais orgulhoso, por mais arrogante, cheio de si, vai atrapalhar o projeto desse espírito angelical. Tá certo? O que é de Deus, minha gente. O homem, por mais arrogante que possa se achar, é uma porcariazinha que o sopro de Deus pode aniquilar, pode impedir de fazer
estupidez que possa prejudicar a evolução do nosso planeta. Então, vamos conversar um pouco entre nós agora. Eu estava rindo aqui, professor, quando você falou uma porcariazinha. Nós não somos nada, né, professor? Somos pífio, né? Se a gente Ô, ficar olhando essa Ronaldo, imensidão, que é só a nossa Via Láctea, só. Ronaldo, quando a gente entra num avião para fazer uma viagem, sobe a 11 mil metros. 11 mil metros é 11 quilômetros, é pouquinho. De carro, a gente faz em menos de 10 minutos. Tá certo? A gente sobe lá de cima, você olha para baixo. As cidades perdem significado. São pontinhos à noite, são pontinhos luminosos. A gente não vê detalhe nenhum. A gente esquece que lá embaixo tem muita gente fazendo coisas. Cada casinha daquela que aparece como um pontinho na nossa visão, tem gente lá dentro achando que tem poder de destruir o planeta. Você acredita numa bobagem dessa? Tem Não uns que é? acreditam, né, Não professor? faz o menor sentido. É, Mas é bom a gente ter essa visão para a gente aprender a confiar em Deus, que falam, confiar em Jesus, ter é, plena confiança nos espíritos angelicais que comandam, sob o pedido de Deus, a evolução dos diferentes planetas do universo. que tem muitas religiões, né, professor? Eu acho que são religiões que falam dos fins dos tempos, né? Então, planta É, essas coisas na cabeça do povo, os filmes. A gente mas sabe que antes do fim dos tempos, né, porque as pessoas pensam que é fim do mundo, mas é fim né, dos tempos, fim do tempo que é de ignorância, de agressividade, de violência. Você veja que a Terra recebeu exilados de capela, porque esses exilados que vieram para cá estavam perturbando, querendo atrapalhar a evolução lá. O que Deus fez? Meus filhos, vocês estão atrapalhando o progresso daqueles que querem. Por favor, mudem para um planeta mais atrasado para continuarem a vida de vocês sem perturbar os outros e vão pagar a conta. Não é? Porque em vez de vocês usarem a inteligência para ficar destruindo e brigando, vocês vão usar a inteligência para recuperar a civilização. Então vieram para um planeta de expiação e prova como a Terra, que não tinha civilização. Ao invés deles brigarem, eles tiveram que fazer, inventar a civilização de novo aqui na Terra, que podemos, são os podemos, povos dizer, antigos. podemos dizer que eles repetiram de ano e mudaram de classe. Mudaram de classe, mudaram de planeta, pura e É, simplesmente. A beleza. Professor, grandeza divina é incomensurável. A gente precisa aprender a confiar em Deus. é que a gente tem muita dificuldade, porque a gente é muito ignorante ainda, né, professor? É, Mas quando o senhor falou assim, eu já estou falando há 45 minutos, não parecia. A gente nem sentiu. Quando eu fui olhar, eu falei, nossa, nem parece. Tá tão gostoso como os comentários que os nossos amigos estavam falando aqui, né? Que estava muito bom. Eu só vou colocar aqui uma dúvida da Ângela Bueno. Ela colocou assim, gente, tem endereço para achar vocês mais fácil? Nós temos 6 canais de transmissão, tá, Ângela? Então, depois você vê lá ativa as notificações, que nem acho que a Sandra que falou, que aí você consegue nos achar mais fácil, tá bom? Vou deixar passando um pouquinho aqui. E aí vem a primeira. Não, não é uma pergunta aqui. A Silvia colocou: amanhã nós teremos a honra de recebê-lo na Maison do Maison de Espiritismo. Espiritismo. A honra é minha, Silvia. Eu me sinto honrado, dignificado de poder estar com vocês, contribuindo de alguma maneira para o nosso entendimento de seres espirituais que somos. Para quem está se perguntando, esse é um canal Maison do Espiritismo, lá da França, onde tem o Pierre, que, com a ajuda da Silvia, fazem uma live com o professor, acho que uma vez por mês, né, professor?
De vez em quando, não tem uma data muito precisa, mas de vez em quando a gente está junto. Tá bom. Quando o senhor estava falando dos planetas, a Maria Alessa perguntou: professor, e Plutão? Nunca existiu, ou foi extinto? Não, Plutão continua lá girando como um sistema duplo parecido com a nossa Terra, porque Plutão tem uma lua que gira em torno dele, e é uma lua relativamente grande comparado com Plutão, porque Plutão é um planeta anão, pequenininho, ele é menor, se não me engano, menor do que a Lua, da nossa Lua. Então é um planetinha pequeno e tem girando em torno dele uma Lua que é um pouco menor do que ele. Então é basicamente como se fossem dois planetas, um girando em torno do outro. Ele continua lá e continua sendo estudado e observado pelos astrônomos da Terra. O problema é que o ser humano, metido a besta, acha que pode destituir, não é, Plutão como membro do sistema solar, porque ele é pequeno. Então ele foi desprezado. Ele não é mais chamado pelos astrônomos de planeta, e sim de planetoide. Tá certo? É um planetóide, como é também um planetinha pequeno que a gente tem junto com os asteroides que estão entre Júpiter e Marte, que tem um cinturão de asteroides. Nesse meio de muitas rochas imensas girando ali, tem um planetinha redondinho chamado Ceres, tá certo? Mas é planetóide. Então, os astrônomos reuniram entre si e resolveram fazer uma classificação dos planetas por tamanho. E aí, né, tirou o título de Plutão de planeta e chamou de planetóide. Só isso. Ele continua lá, girando bonitinho, cumprindo os desígnios para o qual ele foi criado, porque Deus não cria nada sem um objetivo. É isso mesmo. O ser arrogante, o homem arrogante pensa que é dono do universo. Esse aqui foi um comentário da Daisy que eu coloquei ali na hora. Isso. Ela está certa, é um comentário justo. E aqui a próxima pergunta aqui é da Sandra Maria. Aliás, é um comentário. Parece umas camadas tal cebola, por exemplo. Sim. Aqui é a pergunta dela. Eu acho que já o professor já respondeu, mas qual o planeta mais próximo da Terra? O planeta mais próximo da Terra, acho que é. Porque, veja bem, os planetas, pelo movimento de translação que faz em torno do Sol, eles, ao mesmo tempo, se afastam e se aproximam uns dos outros no movimento orbital. Então, quando Marte está mais próximo de nós, ele está a cerca de 60 milhões de quilômetros de nós. A Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol. Marte está mais distante, mas quando ele está fazendo conjunção com o nosso planeta, ele está próximo de nós. Então, é a distância dele ao Sol menos a distância nossa ao Sol. Então, isso dá cerca de 55 a 60 milhões de anos. Mas Vênus também, quando está próximo de nós, também tem uma distância parecida com essa. Então, na verdade, esses planetas todos, eles têm distância variável um do outro. Aqui o Marcos colocou também. Originalmente classificado como planeta, Plutão é atualmente o maior membro conhecido do cinturão de Kuiper, Kuiper. uma região de Corpus além da órbita de Netuno. Porque o sistema solar não formou só os planetas que a gente observa. Continua tendo matéria dessa nebulosa muito fria, que está congelado ainda dentro do campo gravitacional solar depois de Plutão.
né? Um pouco depois de Plutão, convivendo até em parte com Plutão, que esse cinturão de material é chamado de cinturão de Kuiper. Kuiper foi um cientista que descobriu isso e deram o nome desse cinturão de Kuiper para ele, como homenagem. E é de lá que muitas vezes vêm os cometas que se aproximam de nós. O senhor falou em cometa, é outra coisa que o pessoal também inventa, né, professor? Que um asteroide vai atingir a Terra de novo. E se atingir, não se preocupe, está nos planos de Jesus. Terá uma função. Espera que eu perdi aqui. Aqui. E A daí Sandra se perguntou. cair? E daí se cair, Ronaldo? Nós não somos espíritos imortais? Então, Qual é o então, essa é problema? a questão. Nós somos espíritos imortais, né, professor? Então, pode Daqui, cair. olha, daqui uns poucos anos, eu vou entregar o meu corpo de volta para a Terra. Nem por isso eu vou deixar de continuar vivo, porque eu sou um espírito imortal. Como diz o nosso querido Caiba Schutel, lá no túmulo dele está escrito assim: vivi, vivo e viverei. Tá certo. É assim, é ignorância mesmo, que nem alguns colocaram aqui, né, professor? É medo. Medo de quê? De perder a vida? Nós somos imortais, nós não vamos perder a vida jamais. Perder o corpo é a mesma coisa de perder o carro. Quando você sofre um acidente de carro e o carro dá perda total, perdeu o carro, mas você continua você. O corpo é o nosso carro. E a Sandra perguntou, professor, por que alguns espíritos falam que muitos habitantes da Terra irão para Quiron? O que é Existe de fato Quiron? um planeta? Que é Quiron? Então, ela colocou, existe de fato planeta distante da Terra? Será que os habitantes são primitivos? Eu nunca ouvi falar. Isso é invenção de alguém, gente, que fez uma teoria maluca que existe um planeta em algum lugar. Como é que ele sabe que existe? Ele não é nem astrônomo. Até agora nós não descobrimos nenhum planeta com vida. Os astrônomos são pessoas sérias, que estão investigando com ciência, com conhecimento. Aí vem um sujeitinho qualquer que acha que é o dono da verdade, arrogância, e inventa um planeta Quiron e diz que é para lá que os exilados da Terra vão. Quem garante? Onde é que esse cara descobriu isso? Qual é a verdade disso? Os espíritos bondosos, mensageiros de Jesus, nenhum deles está falando isso para nós. Isso é invenção da cabeça de alguém que é cheio de fantasia e acha que sabe mais do que os outros. Outra pergunta aqui. Professor, do Ailton Cosmo. Professor, os planetas do Sistema Solar têm idades iguais? Mais ou menos? Até agora, de todos que nós podemos medir o tempo de vida deles, é igual. Isto é, o sistema planetário solar formou-se ao mesmo tempo. Todos os planetas, todo o cinturão de Kuiper e ainda mais coisa que tá para frente do cinturão de Kuiper. Hoje, por questões de perturbação de órbitas dos planetas mais externos, os cientistas estão achando, porque para explicar as oscilações orbitais que eles têm, que deve ter um outro planeta ainda grande que nós não descobrimos, que seria o nono planeta, mas ele ainda não foi descoberto. Mas ele, do ponto de vista de cálculo, é possível que exista mais um planeta. A gente está investigando. Se existir, os astrônomos vão encontrar. Foi até aqui o Ailton colocou aqui que, só a título de informação, está em construção um novo telescópio, o ELT, também no deserto do Extremely Atacama, Large Telescope. muito maior Isso, que os atuais. Vai que ele isso. descobre, né, professor? E você acha, nós estamos com o James Webb,
em órbita, né? Lá longe, mais de 1 milhão de quilômetros de nós. Mas é mais perto do que 1 milhão de quilômetros, é pouquinho, gente, comparado com a Lua. A Lua está a 380 milhões de. Desculpa, tá, deixa eu ver, 1 milhão de quilômetros. A Lua está a 380 mil quilômetros de nós. Então, é além da Lua, não é? O James Webb está fazendo fotografias do universo e mandando informações para nós. Tá ok? E a gente pode, a ciência pode construir telescópios melhores ainda, com a evolução da tecnologia que a gente está tendo, e a gente vai, no futuro, descobrir mais coisas. É só dar tempo ao tempo. Como o senhor falou, em espírito a gente pode descobrir o que quiser, né, professor? Se Em assim, espírito a gente pode até ir visitar. a Sandra colocou: o asteroide levantou os mares, ao mesmo tempo levantou poeira e escondeu o sol. Que coisa esse processo evolutivo. Porque quando ele entra na atmosfera, Sandra, não é? Ele produz uma onda de choque na atmosfera, empurrando a atmosfera tão grande que a atmosfera faz um movimento violento e, né, como ele caiu numa região que hoje é mar, pode ser que ele tenha criado o Golfo do México, uma possibilidade, ajudou a criar o Golfo do México. Ele também espalhou areia, terra, não é? Partículas do solo para o ar e ofuscou uma grande poeira que ofuscou o céu, ofuscou o sol durante vários meses. Isso também pode ser provocado por explosões de grandes vulcões que jogam tanta fumaça na atmosfera que esconde o sol por algum tempo. E aí, tudo que depende da vida solar pode morrer. Então, há uma transição de vidas quando todas essas coisas ocorrem. Mas isso faz parte do processo evolutivo para aprimoramento da vida material do planeta. Imagina se esses grandes animais que viveram tivessem vivo ainda até hoje. A gente não teria chance de sobrevivência. Tá certo? Os dinossauros por aí, a gente estaria perdido, ia virar comida de dinossauro, tá certo? Então, ainda bem que eles foram embora e deu tempo da gente desenvolver como homem, como espécie humana. Essa foi boa, comida de dinossauro. A professora aqui, Chiclete de dinossauro. A Lúcia perguntou, por favor, aonde encontro os outros estudos? Deve ser, né? Então, Lúcia, Deve essas ser. lives ficam gravadas nos canais do IGESE, da Rede Amigo Espírita, da Web Rádio Fraternidade, e tem algumas playlists lá. Do Centro Espírita Chico Xavier, tem a partir do Mecanismos da Mediunidade. Mas o primeiro estudo, que foi Deus e as Leis da Natureza, está nesses outros 3 canais, tem as playlists lá, é só procurar lá nos canais, tá ok? E aqui a pergunta da Suzy Prudente. Professor, como ter essa confiança que o senhor tem? Estou assustada com a velocidade de prédios aqui. O senhor tem tanta confiança? Por quê, Suzy? Eu sou um espírito imortal. Prédio não é a construção que está feita para os espíritos, está feita para os corpos humanos que vão morrer. Porque ninguém, nenhum de nós encarnado, não é? Vai ficar aqui para sempre. A gente vai ter que devolver o corpo envelhecido, ou por doença, ou por qualquer outro processo, e voltar à vida espiritual. Mas a vida espiritual é independente da matéria grosseira. Então a gente é imortal, é você se conhecer de fato como espírito imortal. Não acreditar por acreditar. Não é uma crença cega, é um conhecimento, é uma certeza.
Eu faço parte de grupo mediúnico há 60 anos da minha vida. Eu não acredito que os espíritos existem. Eu sei que eles existem. Eu converso com eles toda semana nas reuniões mediúnicas. Como é que eu não vou ter certeza que a vida continua após a morte? E aqui, professor, a Maria das Graças perguntou: professor, como podemos saber se viemos de capela? Daqui a uns 200, 400, 500 anos, quem sabe a gente descobre. Antes a gente precisa merecer ficar no mundo de regeneração. E depois, para que lembrar? Maria das Graças, o que vai te ajudar você lembrar que você veio de capela? Você é um espírito, os espíritos que vieram de capela são espíritos igualzinhos a nós. Espíritos são criaturas de Deus. Não é? Os espíritos são criaturas divinas, criados por Deus. Somos iguais em essência. Temos experiências diferentes, só isso. Então, um espírito vindo de capela e um espírito que desenvolveu na Terra não tem diferença essencial um e o outro, a não ser o nível de evolução que já alcançou. É igual aluno e professor. Qual é a diferença entre um aluno e um professor? Tempo de vida. Um viveu mais do que o outro, aprendeu, começou mais cedo, aprendeu e está ensinando agora. Mas aquele que é aluno vai crescer, vai desenvolver, vai aprender, vai ensinar também mais tarde. Não há diferença. Para que saber se a gente veio de capela? Mais importante é saber o que nós estamos fazendo da nossa vida agora. Porque isso vai determinar onde estaremos, né, professor? É. E aqui o Ailton perguntou: professor, a introdução destes animais, né, os dinossauros, etc., foram trazidos para a Terra de outra dimensão como nós no livro A Caminho da Luz? Porque na Caminho da Luz explica isso, né? Veja bem, Ailton, tem duas coisas que você está fazendo confusão. A vida que nós estamos descrevendo foram todas desenvolvidas na Terra. Nenhum bicho foi trazido de outro planeta. Porque a gente não traz bicho de outro planeta, a gente traz princípio inteligente, que é princípio espiritual. São os princípios espirituais que desenvolvem aqui na Terra. Tá certo? Agora, nós temos na Terra espíritos que viveram, desenvolveram na Terra e espíritos que vieram exilados de outros sistemas planetários por causa de transições planetárias que ocorreram lá. Então, mas não há diferença espiritual entre nós, porque se eles vieram trazidos para cá, é porque são tão atrasados quanto a gente do ponto de vista moral. Pode até ter desenvolvimento intelectual melhor do que nós, não é? Por isso vieram para cá e ajudaram a gente a fazer a civilização na Terra. Mas, do ponto de vista moral, somos idênticos, porque estamos habitando um mundo de expiações e provas. Então, na Terra, tem muitos espíritos que vieram de outros sistemas planetários, não precisa ser só de capela, porque há outras migrações, mas há também os que desenvolveram na Terra. Somos todos irmãos iguais, filhos de Deus. Mas a vida biológica da Terra se desenvolveu na Terra. Não foi trazida de nenhum outro lugar. E ele colocou aqui: esses planetas gasosos, como caso uma nave espacial faça um pouso, ela vai sumir na camada gasosa até tocar a parte rochosa. Se isso ocorrer, deve ter ficado impedido de enviar imagens em tempo real. Na verdade, tem uma dificuldade muito grande de fazer isso, Ailton, pelo seguinte, porque a gravidade, por exemplo, de Júpiter é muito maior que a Terra. Muito maior que a da Terra. Então, vai fazer uma força muito maior quando estiver nas proximidades de atração e o impacto que vai ter é imenso. A segunda coisa, quando penetrar na atmosfera, como a atmosfera gasosa é muito mais densa do que a nossa,
porque a nossa densidade gasosa é baixa, mas a densidade gasosa desses planetas é alta. Então, a pressão atmosférica deles lá é muito maior do que a nossa. Então, esmagaria os nossos instrumentos de envio para lá. É como mandar instrumentos para o fundo do nosso mar, a 10, 12 quilômetros, 10 quilômetros adentro da água, a pressão é tão grande por causa do peso da água que as nossas embarcações ou naves, submarinos, implodem, são amassados pela pressão. Então, é um problema muito sério mandar nave espacial para planetas gasosos, porque a pressão atmosférica de lá é muito, muito maior do que a nossa. Quando você falou essa parte do submarino que ele implode, eu vou falar para você que demorou um tempinho para mim entender isso, que o que faz esse processo é o peso do oceano, né, da água, porque ali está o submarino tem um vácuo ali, né? Então ele vai esmagar, né? Mas a gente também tem o peso da nossa atmosfera em cima de nós, da coluna de ar que está sobre nós, tá certo? O peso é tão grande que quando você pega uma garrafa, tá certo? Põe ela de boca para baixo, tira o ar dela e põe na superfície e não deixa o ar entrar, você pega a garrafa e você não consegue tirar. Porque o peso do ar não deixa tirar. Olha que barato, eu nunca tinha... Você tem essas coisas de fazer chuchar, Sim. não é? Não sei como é que é o nome disso. Ventosa. Processo de vácuo. Pois é, esse que usa como desentupidor de pia, você pega eles, por exemplo, põe numa pedra lisinha, empurra, tá certo? Para o ar sair e pronto, fica preso. Tenta tirar, você não consegue. Por que você não consegue? Porque o peso do ar, da atmosfera, não deixa tirar. É uma atmosfera de peso. Que barato, né? A gente acha que é para você tirar, sucção, né? Se você quiser tirar, sabe o que você faz? Pega uma seringa de injeção, fura ela e dá uma injeção de ar nela, ela sai sozinha. Que barato, né? Porque você equilibra a pressão de fora com a de dentro. Então, agora você imagina, a cada 10 metros que você mergulha na água, você aumenta de 1 atmosfera a pressão. Então, a 10 metros de profundidade dentro do mar, você tem peso de 2 atmosferas em cima de você. Uma de ar e outra da coluna de 10 metros de água que está sobre você. Se você tiver a 50 metros, a pressão que você sente lá é de 6 atmosferas. Se você tiver a 100 metros, é de 11 atmosferas. Então, o nosso corpo não aguenta, arrebenta tímpano, explode as veias, porque a pressão dentro de nós é tão grande que as nossas artérias comprimem, e começa a comprimir o sangue e explode. A gente tem sangramento lá no fundo. Um submarino, quando afunda muito, ele implode. Sim. Por causa da pressão da água em cima da atmosfera e da água em cima dele. Então, nesses planetas gasosos, não dá para mandar sondas para entrar lá dentro. Ela começa a entrar, manda algumas informações, depois para de dar sinal, porque implode. Vamos ficar por aqui mesmo. Quando formos espíritos, aí não tem esse problema, né, professor? Por isso a gente põe em órbita e fica tirando fotografia, filmando e fazendo medidas à distância. A pergunta aqui, em 2 partes. Professor, nesta linha de tempo da evolução da Terra, é possível identificar o período equivalente ao mundo primitivo e aproximadamente a transição para o mundo de provas e expiações?
considerando o ensinamento kardeciano? Sim, nós vamos fazer isso nesse estudo nosso. Mais para frente, a gente vai fazer análise dessas coisas para a gente entender esses períodos de evolução da nossa humanidade terrena. Com Segura a certeza a gente ansiedade, Luiz pode. Carlos. Segura a ansiedade, né, professor? Segura a ansiedade. Segura a ansiedade, continue conosco. E aqui o José Luiz perguntou, professora Tarsiro, como Jesus Cristo anunciou na casa do meu pai há várias moradas, que maravilha a criação de Deus. Pois é, e a gente precisa, José Luiz, acreditar em Jesus. Jesus é um espírito que não mentiu em nenhum momento da vida dele. Tudo que ele falou para nós é verdade. A gente precisa entender as verdades espirituais que Jesus trouxe para nós. Professor, a Fátima perguntou, professor, você tem algum binóculo que possa me indicar, um telescópio amador? Ela está querendo conhecer os planetas, professor. Olha, qualquer binóculo que aumenta da ordem de 30, 50 vezes é ótimo para ver o céu. Para ver as estrelas é uma maravilha. Para ver a superfície da Lua, a gente já vê bastante coisa. Mas não dá para a gente ver com muito detalhe o planeta. Aí precisa de uma lunetazinha melhor. Mas olha, se você tiver algum observatório, não é? Algum clube de astronomia na sua cidade, fica sócio e vai ver junto com os outros, porque você pode usar o telescópio de outras pessoas que já têm e também aprender com eles. Em geral, tem muitos clubes de astronomia nas diferentes cidades do nosso Brasil. Tem algum observatório aqui no estado de São Paulo, professor? Tem vários, do Valongo, em Atibaia. Tem aqui em São Carlos, a gente tem 2 observatóriozinhos pequenos, um na Universidade Federal de São Carlos e outro na USP, na Universidade de São Paulo, no Instituto de Física nosso aqui. Em geral, tem astrônomos amadores em todas as cidades e costuma ter clube de astronomia. Entra no site da sua cidade aí, procura saber e se associa, vai aprender muita coisa. Dá um Google, né, professor? É. Ela colocou assim, que show de live, gratidão, Jesus, por este irmão Otacílio. Gratidão, Fátima, de ter você como minha irmã também. Aqui a Márcia fez uma pergunta em 2 partes também. O nosso planeta Terra, em sua trajetória evolutiva, faz o papel de berçário na fase primitiva, escola primária na fase de provas e expiações, e o que a Terra, em seu novo ciclo evolutivo, estaremos matriculados? Se nós respeitarmos as regras do planeta em evolução, estaremos matriculados. Será que nós estamos prontos para estar matriculados no mundo de regeneração? Estamos. Basta que a gente seja verdadeiro espírita no conceito kardeciano. Conhece o verdadeiro espírita pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações e pelas mudanças morais que vai conquistando. Isso vale para qualquer pessoa, não precisa ser espírita, não. Qualquer pessoa que está conquistando valores morais e está fazendo controle das suas más inclinações para ser melhor, está apto a viver no mundo de regeneração. Vamos lá para a próxima pergunta. Na verdade, é uma colocação da Helena Ribela, que é aqui de Santos. A grande maioria dos espíritas trabalha, conversa, doutrina os espíritos dentro do centro. Ao sair, porta fora, os espíritos são gente morta. Fantasmas que só assustam. Tenho pena, não acredito realmente que somos vivos, sempre estejamos como estivermos. Helena, você não deixa de ter razão em dizer isso, mas cada um é responsável por si próprio. A doutrina espírita põe nas nossas mãos a
nossa responsabilidade com a lei de causa e efeito. Então, se nós estamos transformando as casas espíritas em igrejas religiosas do mesmo tipo que as outras, que não faz mudança de comportamento nas pessoas, então está falhando, está cometendo, está repetindo o engano. Porque religião não pode ser modo de crença. Religião tem que ser modo de vida. Nós temos que aprender e executar o aprendizado. Se nós estamos aprendendo as leis espirituais que nos governam, estamos aprendendo que somos espíritos imortais, estamos aprendendo que somos responsáveis pelos nossos atos, nós precisamos melhorar os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para progredirmos na direção da evolução espiritual que nos espera. E o professor aqui, o José Luiz, colocou: professor Otacílio, por que será que existem espíritos que não acreditam em Deus e fazem de tudo para não reencarnarem? É muita ignorância e são filhos de Deus e não aceitam as leis que Deus... Que sofrimento. Na verdade, José Luiz, a gente tem que entender que há espíritos em níveis diferentes evolutivos na Terra. A Terra, não é, tem uma gama, uma faixa evolutiva de espíritos, não é? Todos nós que estamos aqui não estamos igualmente evoluídos, tem diferenças de evolução entre uns e outros. Então, tem muitos espíritos que nem pensa que é espírito. Ele acha que ele é o corpo biológico, morreu, acabou e pronto. Então, ele, por que razão vai ser buscar valores morais se ele quer gozar a vida, aproveitar enquanto está vivo, porque depois morreu, acabou mesmo? Quanta gente fala assim, olha, tem que aproveitar a vida porque ela é uma só. Espírita não fala isso, porque espírita sabe, a vida não é... A vida encarnada não é uma só. A vida do espírito é uma só. Mas as múltiplas encarnações e as fases entre uma encarnação e outra é realidade da vida espiritual. Então é diferente. Por isso que o espiritismo é legal, porque muda o nosso conceito de vida, muda o nosso conceito de por que estamos na Terra. Nós estamos na Terra para progredir, para evoluir como espíritos imortais. Nós não somos homens e mulheres. Nós estamos temporariamente homens e mulheres enquanto temos o corpo físico, porque nós somos espírito imortal. Olha como muda o conceito. Convençamos-nos disso. Sabe qual é o grande papel da doutrina espírita, José Luiz, e todos os companheiros que estão nos ouvindo? O espiritismo veio para espiritualizar todas as atividades humanas, inclusive e principalmente as religiosas. Bendita doutrina espírita, né, professor? Eu dou graças a Deus de ser espírita. Ai, como é bom ser espírita. Eu acordo todo dia alegre porque sou espírito imortal. Eu agradeço a Ana por me ter levado para o Chico. Que ela passou na porta assim, ela viu Chico Xavier, ela conhecia o nome, ela entrou e depois foi o Ronaldo. Ótimo. E o Ailton perguntou, colocou assim: os experimentos da física nos humilham quando não compreendemos. Eu estudei um pouco de física, química também. É lindo. É lindo. E a Porque é Patrícia, ciência da natureza. e a Patrícia colocou, @Ailton Cosmo. Eu terminei semana passada a faculdade de física e foi uma lição de humildade. É. Quanto mais a gente sabe, gente, mais a gente se aproxima de Deus. Basta que a gente não seja arrogante. É que nem ela colocou aqui, né? A pessoa tem que ter humildade, né? Humildade.
A Lúcia colocou, Ronaldo, eu fui na página do centro e aí pergunto, esses estudos que estão na playlist acontecem de quando em quando? Ó, geralmente pode haver um intervalo de 15 dias, mas é toda sexta-feira, né, que a gente está aqui, então todas as palestras foram gravadas provavelmente uma vez por semana. Às vezes o professor precisa viajar ou a gente tem alguma situação que a gente não consegue fazer a live, mas geralmente é semanal, tá? O intervalo. E ao vivo aqui nós estamos toda sexta-feira, né, professor? Até dia 20. Aí depois a gente Isso. explica o que, que vai acontecer. É, por ocasião do Natal e do Ano Novo, a gente vai fazer um intervalinho aí, porque todo mundo recebe familiares em casa, então tem, às vezes, problemas de participar. Então, a gente. É bom ficar com gostinho de saudade Com também, né? saudade, né? A Deise colocou, gratidão por nos passar sua fé maravilhosa. E a Joelma colocou, bendita doutrina espírita que nos esclarece e emociona. E é verdade. Bendito. A Alba perguntou, em Goiânia tem, professor, algum observatório? Tem. Em Goiânia tem, e também tem um planetário. O planetário também é um lugar muito bonito da gente visitar, porque ele simula o céu cheio de estrelas, os sistemas planetários, o movimento dos planetas. É muito bom. Planetários. Aonde cidade que tiver planetário, vão assistir sessões do planetário, vale a pena. Professor, tem uma colocação aqui da Sandra. Aqui na minha rua tem uma criatura, é um ser humano, né, um irmão nosso, que cada vez que anuncia uma tragédia, ele vem me perguntar onde está Deus que não impediu. E fica gritando: esse cara não existe. Não adianta falar-lhe de livre-arbítrio. Não aceita. Sandra, a única ajuda que você pode dar a ele é com suas preces. Ore por ele, porque ele também é um filho de Deus, como todos nós, e vai ter um momento em que ele vai cair em si e vai se descobrir espírito também. Cada um de nós é como se fosse uma fruta que amadurece no tempo certo. A Sandra colocou também: é tão bom nosso estudo, ficaria a noite inteira ouvindo o professor, as questões, etc. Mas, professor, estamos chegando ao final, não temos mais nenhuma pergunta Isso. aqui, né? Somente Muito bem. a Alba Pureza colocando ciência, filosofia e religião. Temos uma vida de existência, vida e existência, colocamos a Maria das Graças. Isso. E nós vamos ficando por aqui, né, professor? Mais uma noite de estudo, foi muito Então, na gostoso. Passou próxima, voando. isso, na próxima Jesus e a regeneração da humanidade, nós vamos ver o desenvolvimento da espécie humana. Para aí começar a caracterizar a humanidade e falar sobre os ciclos da humanidade. Primitivo, expiações e provas, regeneração, etc. Não, muito bom. Isso vai ser. Vamos ver o calendário aqui para nos ajudar. Então, semana que vem nós vamos estudar das causas primárias, né, professor? Isso, Aí vamos parar dia 27, dia 3 voltamos. Oh, aliás, dia 27, voltamos dia 3. Voltamos com das causas primárias ou com Jesus e a regeneração da humanidade? aí como a gente fez causas primárias, voltamos com Jesus e a regeneração da humanidade. Então tá bom. Então, dia 3 a gente volta nesse estudo aqui, falando sobre os seres humanos. Obrigado Então, você, Sandra. muito boa noite a todos, obrigado pela companhia, obrigado pelas perguntas, pelos comentários. Né, seria muito pouco proveitoso, né, professor, se tivesse o senhor só falando e eu só escutando aqui, sem os comentários dos nossos amigos. Não, é gratificante estar junto nisso. Né, muito bom. Fomos mais de 100 hoje, mas como a gente sabe, tem alguns que estão em companhia, então tem 2 ou 3 pessoas juntas ali, então é muito gratificante. Então,
Para encerrar, vamos fazer nossa prece, professor? Vamos lá. Vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos de gratidão, de alegria, de amizade, a Deus, nosso Pai, nosso Criador de todas as coisas, a Jesus, nosso Mestre, nosso Governador, Criador do nosso planeta Terra, a toda espiritualidade bondosa que nos ampara, que caminha conosco, nos intuindo, agradecendo ao professor Otacílio por estar conosco aqui, nos passando o seu conhecimento, seus estudos, pela sua generosidade de compartilhar conosco, pela saúde que temos, por estarmos hoje reunidos, buscando aprender um pouco mais, para que possamos juntos, irmãos, continuar a evoluir, continuar a trabalhar em nós, tudo aquilo que ainda precisamos, para que juntos consigamos colaborar com a regeneração do nosso planeta. Pois sabemos que o nosso mundo passará de provas e expiações para mundo regenerado, quando todos os habitantes, em sua grande maioria, forem homens de bem, forem espíritos que queiram reciprocamente ajudar um ao outro, amparar uns aos outros, assim como Jesus nos exemplificou durante sua estadia conosco, encarnado. Nos ampare, Mestre querido, continue a nos guiar em nossa jornada evolutiva e que possamos ter o merecimento na próxima semana estarmos aqui reunidos para mais uma noite de estudo e aprendizado. Gratidão, Pai, por mais esta oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Muito Obrigado, bem, amigos. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Muita paz a todos vocês. Muita luz. Fiquem todos com Deus. Até a próxima semana. Neste mesmo horário, né, professor? Às 21 horas.